Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver mamão, uma fruta que vale ouro, dá bons lucros para o produtor e é cada vez mais valorizado no mercado externo. Você também vai saber como se prepara uma deliciosa e refrescante sobremesa de mamão papaya com licor de cassis. Comer alimentos mais leves e saudáveis é uma tendência mundial e no Brasil impulsiona o crescimento da piscicultura. O setor gera 1 milhão de empregos no país e a popular tilápia responde por quase metade da produção. Depois das geadas, a estiagem faz estragos na agricultura e na pecuária. Várias culturas como laranja, milho e algodão já frustraram as projeções de safra por conta do clima. Se tem uma fruta que caiu no gosto do mercado internacional e doméstico é o mamão. Não é à toa que lá fora chega a ser chamado de fruta que vale ouro. Aqui no Brasil, essa delícia tropical garante bons lucros para quem planta e a produção cresce de olho na exportação. Toda quinta-feira, a dona Dirce vem à feira renovar as frutas. Eu como uma fatia de mamão pela manhã. Aí depois laranja, mexerica, às vezes uma pera. Mas o mamão é de lei. Mamão é de lei. E o brasileiro tem uma variação preferida. Mas o papaya vende mais. Vende mais que Formosa. Primeiro porque é gostoso, faz bem para a saúde. Enfim, é uma coisa leve, fácil de comer. Pega 3, mamão papaya assim, pega 3. Tem que estar a pele bem amarelinha, né? Não pode estar muito amassado. E que a gente chama de mamão de vez, né? Agora o mamão verde, ele também é um mamão bom, só que ele já não está pronto para comer, entendeu? No ano passado, o Brasil produziu 1.850.000 toneladas de mamão. É o segundo maior produtor da fruta do mundo, atrás apenas da Índia. Em terceiro lugar está a Indonésia, seguida do México. O cultivo acontece principalmente nos estados da Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Ceará. A qualidade do mamão brasileiro chamou a atenção do mercado internacional. 4% das frutas vão para fora do país. No ranking dos maiores países exportadores, o México está na dianteira, seguido pelo Brasil, Guatemala e Costa Rica. O Rodrigo exporta 1/3 da produção dele, que fica em Linhares, no Espírito Santo. Ele teve que se adaptar às barreiras fitossanitárias exigidas por outros países, que estabelecem LMR, limites máximos de resíduos, como pesticidas e fertilizantes. Esses índices têm que estar sempre abaixo, perto de zero ali, para atender os mercados consumidores. E atrelado a isso, ganha o mercado interno no consumo de nossas frutas, porque a gente tem todo esse controle rígido, né, não só no aspecto visual, de qualidade e de boas práticas agrícolas que tornam a fruta uma segurança alimentar. Um dos principais desafios para a produção e exportação do mamão é a logística. A fruta é extremamente perecível e delicada. Por isso, aqui no Brasil, 95% do transporte é feito de avião. E segundo os produtores, durante a pandemia, com a redução do número de voos, o valor do frete chegou a dobrar. Agora, 2021 já teve uma certa redução, mas mesmo assim a gente tem um custo de tarifa comparado com 2019, antes da pandemia, em torno de 60% mais caro. A falta de uma estrutura de acondicionamento nos aeroportos brasileiros é outro desafio para os exportadores, que calculam uma perda de até 6% das frutas durante o transporte. As dificuldades têm causado uma redução nas áreas plantadas no Brasil. A saída para salvar o lucro tem sido a exportação. Nos primeiros 6 meses de 2021, nós já tivemos um acréscimo de 32% nas exportações em relação a 2020. Então, assim, é muito provável que nós tenhamos recorde de exportação esse ano. E lembrando que a logística ainda não está nem perto de estar normalizada.
40% das exportações brasileiras de mamão vão para Portugal e Espanha. O restante se divide entre países como Holanda, Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos. Para o futuro, os produtores estão de olho em mercados como Emirados Árabes e Japão. Cada mercado tem o seu padrão de fruta. Por exemplo, o mercado dos Estados Unidos é uma fruta mais miúda e mais verdosa. O mercado europeu é uma fruta mais colorida e mais graúda. Ao contrário do consumo interno, em que o papaya carrega a preferência, o Formosa é a variedade mais exportada. Essa nutricionista explica que o valor nutricional de ambos é muito parecido. Existe uma diferençazinha aí, por exemplo, na quantidade de fibras, que é uma coisa que nos dá mais saciedade, trabalha bem a questão do trânsito intestinal, onde o papaya ele sai ganhando um pouquinho nessa questão por ele ter mais fibras. Em contrapartida, o mamão Formosa ele tem um pouquinho menos de calorias por 100 gramas. Ela é uma fruta muito rica para a saúde dos nossos olhos, cabelo, pele. E a vitamina C, ela é uma importantíssima vitamina para a questão da imunidade. Puro, misturado com aveia, mel, batido com leite, o mamão possibilita muitas combinações, geralmente associadas ao café da manhã, mas também é a base de uma sobremesa muito comum nos restaurantes, o creme de papaya com cassis. A gente veio aqui entender essa receita prática e fácil com o chefe Ares Nogueira. Ares, para começar, quais são os ingredientes? Nós iremos utilizar 2 mamões papaya, 6 bolas de sorvete e o licor de cassis. Nós iniciaremos colocando o mamão papaya no liquidificador. Já venho com as 6 bolas de sorvete de creme. Irei bater no liquidificador cerca de 1 minuto. O ideal é servir em taças, Ares? Em taças, que é uma sobremesa individual, exatamente. Taças, copos, cumbucas, tá? E ele não se bate muito em razão de estar com sorvete. E aí eu finalizo com o licor de cassis. Tá pronta a nossa sobremesa. Quantas porções essa receita serve, Ares? Olha, no caso dessas taças, que elas são mais encorpadas, dá cerca de 2 taças. Maravilha! Vamos provar então. Bom apetite! Delícia, Ares. Bom, né? Muito gostoso, muito refrescante. Confira agora as principais notícias do campo. Depois do frio e das geadas, a estiagem castiga as lavouras. O estado de São Paulo também sofre com a estiagem e especialistas apontam até que esta já é a pior seca dos últimos 91 anos. Um relatório divulgado no mês passado pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, apontou para uma situação de seca extrema, a segunda categoria mais grave para regiões como o Centro-Oeste e o Noroeste paulistas. Isso traz comprometimentos sérios para a agricultura e a pecuária. A safra 2020-2021 de cana-de-açúcar no estado, por exemplo, deve colher cerca de 2% a menos de toneladas na comparação com a safra anterior. Na pecuária de corte, esta fazenda localizada em Piratininga, na região de Bauru, é um exemplo de como as pastagens já estão bastante deterioradas pela falta de chuva e também pela geada. Isso significa menos nutrientes para cerca de 100 cabeças de gado, o que pode ter como consequência uma baixa na produção de carne e um aumento de custos aos produtores com a alimentação concentrada. Além disso, a estiagem castigou a lagoa da fazenda e hoje apenas 1/3 dela ainda serve para matar a sede dos animais. Essa seca ela só não foi pior por conta de algumas ações que a gente desenvolveu aqui na Fazenda São João, em Piratininga, São Paulo, como a recuperação das nossas áreas de nascentes e APPs. Isso tem preservado a produção de água e isso permite a manutenção dos animais e a dessedentação e a integração em alguns trechos com pequenas glebas de silvicultura com pecuária, né? Então a gente tem produzido madeira junto com a pastagem, isso além de causar o bem-estar animal,
também preserva as gramíneas embaixo. Caso contrário, provavelmente hoje a gente estaria aí com os animais magros, sem água e provavelmente tendo que vendê-los. Com isso, o setor pecuário, que já sofreu com a alta no preço da carne nos últimos meses, pode mexer ainda mais com o bolso do consumidor neste ano por causa da seca extrema. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou nesta semana um levantamento sobre a safra de grãos 2020-2021. A soja ficou confirmada em 136 milhões de toneladas e o Paraná está entre os 3 principais estados produtores neste ciclo, com 19,8 milhões de toneladas. Mas o panorama não é o mesmo para o trigo. Tanto o IBGE quanto a Conab não fizeram alterações relevantes na expectativa de produção paranaense do cereal, apesar dos relatos cada vez mais frequentes sobre os efeitos das geadas. Mesmo assim, segundo especialistas, já é claro que a produção será prejudicada, mas por enquanto é difícil dimensionar as perdas de produtividade no setor. No norte do estado estão se falando em 20% de perdas no cultivo de trigo. Na região central do Paraná, na região de Campo Mourão, existem estimativas de perdas de até 10%. Mas o trigo não é a única cultura a sofrer com os efeitos da natureza. Segundo o último relatório mensal do DERAL, Departamento de Economia Rural do Paraná, o milho e o feijão também apresentam dados claros desses danos causados pelas secas e geadas. No caso do milho, nós tivemos aí uma redução de aproximadamente, os números hoje falam em torno aí de 58%. São perto aí de 8 milhões de toneladas de redução. Outra cultura que foi severamente afetada aí pela seca, tivemos uma redução de aproximadamente aí 48% para a cultura do feijão. A seguir, mais informações sobre a estiagem nas principais regiões agrícolas. E você vai ver ainda no Agrocultura, embalada pela moda da alimentação saudável, a criação de peixes é destaque no Brasil. Nós voltamos já. Tempos de estiagem, como a que atravessamos agora, mostram como são importantes as nascentes das propriedades. Em Minas Gerais, uma experiência incentiva e fornece ajuda para os produtores rurais cuidarem bem das nascentes e mananciais. O Valdinei é proprietário deste sítio, localizado na zona rural de Caldas. Ele se interessou pelo projeto quando viu um anúncio da prefeitura. Aí eles me auxiliaram. Aí continuei a fazer a cerca que eles trouxeram o material para mim. Preservar as matas, os animais e aumentar as águas. Muito bom. Este é o cercado que está sendo colocado em 24 propriedades rurais aqui do município de Caldas, com o objetivo de proteger as nascentes do gado. O projeto conservador nasceu na cidade de Extrema, lá com o nome Conservador das Águas, e aqui em Caldas denominou-se o nome Minas com Vida. Ele tem o objetivo de proteger os mananciais e recuperar as nascentes. Aqui em Caldas, a gente está na fase de execução do projeto. Na segunda fase, na verdade. A primeira foi os insumos recebidos pelo IEF de Lavras. Até a gente estar numa propriedade, podemos ver a cerca. Esse material arame e mourão veio do IEF, já foram distribuídos para 13 proprietários. E o objetivo é proteger os mananciais de todo o município que ficam escondidos dentro da mata. A maioria das propriedades rurais tem criação de gado e o pisoteio de gado prejudica muito as nascentes. Então esse é um dos principais problemas que o produtor rural enfrenta hoje em dia. Veja agora outras notícias do campo. A estiagem tira o sono dos produtores rurais e faz novos estragos nas lavouras. As adversidades climáticas têm impactado as lavouras e reduzido o otimismo no campo, até mesmo para o produtor de laranja, que contava com a produção da safra atual melhor que a da safra anterior. No início de junho, o Fundecitrus, que é o Fundo de Defesa da Citricultura, estimava a safra de laranja 2021-2022 do Cinturão Citrícola de São Paulo e Triângulo Sudoeste Mineiro, principal região produtora de laranja do mundo, em 294 milhões de caixas.
aumento de quase 10% em comparação com a safra anterior. Mas no mês seguinte, julho, as baixas temperaturas acompanhadas de geadas atingiram entre 5% e 10% da área de produção de laranja. Diante das adversidades climáticas que pegaram produtores de surpresa, consultores acreditam em números em torno de 250 milhões de caixas de laranja nesta safra, produção inferior à registrada na safra passada. Mato Grosso terá uma produção menor de algodão na safra 2020 e 2021, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento CONAB. De acordo com o boletim de monitoramento mais recente divulgado pela autarquia, o estado deve produzir 3,9 milhões de toneladas de algodão, 23% a menos que as 5,1 milhões de toneladas colhidas na temporada anterior. Dois fatores explicam a queda na produção, segundo a CONAB. O primeiro é a diminuição da área plantada. No atual ciclo, os mato-grossenses plantaram cerca de 956 mil hectares. Já no ciclo anterior, a área destinada ao cultivo foi de 1,1 milhão de hectares. O outro fator é a queda de produtividade em razão da escassez hídrica, visualizada em parte do ciclo, principalmente no período em que certas lavouras se encontravam em fases críticas de fenologia, como florescimento e formação de maçãs. Segundo o CONAB, a produtividade mato-grossense caiu 6,5%. Mesmo com a redução em todos os índices, Mato Grosso segue como maior produtor nacional de algodão. De acordo com a CONAB, até o final do mês de julho, cerca de 1/3 da safra já havia sido colhida no estado. Você vai ver a seguir no Agrocultura a força da piscicultura no Brasil. Embalada pela tendência da alimentação saudável, o setor cresce e já responde por 1 milhão de empregos no país. Nós voltamos já. A piscicultura mostra força no Brasil. O setor gera cerca de 1 milhão de empregos diretos e indiretos. E em 2020 atingiu mais de 800 mil toneladas, com receita de cerca de 8 bilhões de reais. O Brasil hoje é o 4º maior produtor mundial de tilápia, espécie que representa 60% da produção do país. Aí está ela, a tilápia, a grande estrela da piscicultura no Brasil. Atualmente, 60% de tudo que se cultiva no Brasil é tilápia, seguido do tambaqui e das outras espécies. Quando eu falo outras espécies, é principalmente carpa, truta e panga, que é um peixe novo que chegou no Brasil, uma produção em São Paulo e na região Nordeste que tem crescido bastante. A taxa de crescimento da tilápia especificamente, ela é de 2 dígitos por ano, enquanto as outras espécies, no caso dos nativos, estão praticamente estagnados nos últimos anos. E isso faz com que a gente verifique hoje, e devemos continuar verificando isso nos próximos anos, uma participação maior da tilápia na nossa cesta de produtos de cultivo. Em um ano, o país produziu mais de 800 mil toneladas de peixe de cultivo. E mesmo com as incertezas e os desafios impostos pela pandemia do coronavírus, a produção cresceu quase 6% em relação a 2019. 6 em cada 10 peixes cultivados no Brasil são tilápias. A atividade de piscicultura vem crescendo no Brasil por alguns princípios básicos. Primeiro, que o nosso consumo per capita de peixe é muito baixo. A média mundial é 20 quilos habitante ano, nós consumimos 10 quilos habitante ano. Aí aparece uma oportunidade. A segunda oportunidade é que nós temos o melhor ambiente para a produção de peixes. Nós temos recursos hídricos, condições climáticas e principalmente insumos, ração. Ou seja, quem produz peixe pelo mundo compra no Brasil, ou seja, vem no mercado Brasil comprar os insumos para a ração. Então nós temos esse aspecto de competitividade, mas estamos muito neófitos nesse processo e necessitamos assim crescer muito. Por isso as oportunidades são tão boas. A imagem fala por si só. A indústria tem trabalhado dia e noite para atender aos mercados nacional e internacional. As exportações da piscicultura cresceram 8% e o faturamento 4,4%. Estados Unidos, Chile, China, Peru e Colômbia estão entre os principais compradores dos peixes brasileiros.
O filé de tilápia lidera um ranking de produtos que mais agradam os estrangeiros. O Brasil está entre os maiores produtores de tilápia do mundo. Perde apenas para a China, Indonésia e Egito. Aqui no país, o Paraná se destaca na produção, é líder absoluto. E o segredo para alcançar o sucesso foi investir em genética. Estamos no Oeste Paranaense. Por aqui, a cooperativa agroindustrial Consolata, Copacol, uma referência na produção de tilápias no país, desenvolve constantes pesquisas para o melhoramento da espécie. É muito importante a questão da genética dentro de um plantel, porque ela permite você selecionar animais superiores para determinadas características de interesse, né? É o caso da Copacol, ela está buscando velocidade de crescimento e o rendimento de filé, que são os pontos mais fortes do setor. Quais são as informações que hoje você consegue por meio da genética e o que a genética beneficiou na evolução do peixe para chegar até o patamar que se tem hoje? Bom, como a Copacol trabalha com um banco de avós bastante grande, com uma alta variabilidade genética, através desse banco a gente busca a formação de famílias, né? E dentro de cada família a gente seleciona em torno de 60 indivíduos, que é aquele trabalho de marcação. Além da marcação, que é a inserção do chip no animal, né? Que tem um número, a gente toma também algumas medidas como largura de lombo, comprimento total, o peso do animal, né? O sexo. Esses índices, eles são todos processados através de programas estatísticos e através deles, esses programas nos dão quem são os melhores indivíduos dentro de cada família e com esses resultados a gente nos permite acasalar esses animais superiores e através disso conseguir animais que vão nos responder para a velocidade de crescimento e para o rendimento também. Isso muito mais rápido do que se tinha anos atrás. Isso, porque agora se tem o plantel conhecido, né, e se evita a questão da consanguinidade, né, e se conhece a variabilidade de todo o grupo. É muita ciência e tecnologia, e o resultado a gente consegue ver no campo, onde os cooperados fazem a engorda dos alevinos destinados pela cooperativa. A família Hinselmann, por exemplo, apostou na criação de tilápias e não se arrepende. Você só sobreviver da agricultura, você depende do clima. Essa última safra, a nossa região não foi tão boa, então a gente não obteve um lucro, né? E a gente podendo ter outra fonte de renda, isso é você poder contar com aquilo que você sabe, você tem certeza que chovendo ou não, você consegue, você vai ter o que você precisa no final do lote, né? E de quanto tempo você pode fazer uma previsão de um investimento, alguma coisa que você sabe que vai ter o retorno. A cooperativa conseguiu desenvolver, junto aos cooperados, o chamado Sistema de Integração. Aqui a gente só entra com a propriedade e a construção dos tanques, o resto é toda a Copacol que fornece a gente. Com a integração, o produtor não tem a necessidade de ele individualmente buscar financiamento, buscar insumos para a sua atividade, assistência técnica, e a maior dificuldade depois da produção pronta é a comercialização. Então a cooperativa organiza toda essa cadeia, desde os insumos até o ponto de vendas. A gente pode definir como uma parceria ganha-ganha nesse caso? E o nome é exatamente isso, nós chamamos de uma parceria agrícola, uma parceria de produção. Então vamos pegar o exemplo do peixe. A Copacol produz os alevinos, a Copacol produz a ração, o produtor faz o investimento na estrutura produtiva, nós prestamos assistência técnica e quando a produção está pronta, ela volta para a cooperativa, industrializa e vai para os pontos de venda. Se não fosse a cooperativa, a gente estaria numa situação bem difícil. A gente tenta produzir aqui, né, com qualidade, principalmente com amor, né? Aí você consegue produzir melhor, né, com satisfação e tem um resultado bom para transferir para as pessoas da cidade, né? Para eles terem uma qualidade melhor na mesa. Esse é o objetivo do cooperativismo. Além de gerar renda, a piscicultura também tem proporcionado a muitos criadores sonhar com uma vida melhor no campo. A gente está muito contente com a atividade, a gente tem um sonho aí de construir uma casa nova na propriedade, né? E acredito que vai ser, seguindo a piscicultura, aí vai ser dar uma grande força para a gente. É uma atividade muito bem rentável, sabe? Estamos bem felizes. A dedicação dos criadores é o que move a indústria. Esta é uma das unidades de processamento da cooperativa. Fica em Nova Aurora. Por
dia, são abatidas 158 mil tilápias produzidas pelos 225 criadores cooperados. E ela não é a única. A piscicultura tem dado um alimento, uma carne saudável, que tem crescido o consumo. E acompanhando esse crescimento, nós adquirimos uma nova estrutura de um frigorífico de abate de peixe em Toledo para proporcionar ao nosso cooperado o crescimento da participação no sistema de integração. E nós participamos mais forte no mercado, tendo em vista que tem não só a presença, mas um produto de qualidade, produto saudável e está aumentando o consumo. As cooperativas do Paraná estão investindo, né? Temos projetos já em andamento, estão 4 plantas, né, de abate. E a perspectiva é crescer ainda mais, sabe? Porque tem mercado tanto aqui no Brasil como já, no caso da Copacol e a Cevale, já começaram as exportações para os Estados Unidos, lá para Miami, né? Em 48 horas sair dos tanques aqui no Paraná e chega lá na mesa do consumidor lá nos Estados Unidos. Então, uma atividade que está em franca expansão. Nós trabalhamos para o futuro, é que a cada dia um cidadão brasileiro, ao sentar, tenha um pedaço de peixe de cultivo no seu prato. Preço acessível e principalmente lhe proporcionando saúde. Isso tudo produzido com sustentabilidade. Esse é o nosso futuro. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana.